minha querida Jarinu, terra de nós. O espaço aqui que a gente está é o Centro Cultural de Giovanni Vitória Contesini. Era a antiga prefeitura, né? A primeira prefeitura. Hoje a prefeitura se encontra lá no Paço Municipal e acima perto da escola Jerônimo de Camargo, e mudou, né? E aqui hoje é o Centro Cultural, onde a gente tem toda a história do nosso município. Nosso município também, agora a gente lançou a marca cultural, né? A marca de Jarinu. Então todos os comércios, tudo que a gente produz aqui, toda a produção de frutas, tudo, exatamente tudo de Jarinu é a partir desse selo aqui, que é o nosso marca turística da cidade de Jarinu. Jarinu também está dentro das cidades turísticas do estado de São Paulo e dentro do circuito das frutas, porque ser a cidade da ameixa, né, e tem grande produção também de uva, de morango, então várias frutas aí, né, pêssego, aliás, a gente tem uma grande produção de uma diversidade de produção aqui na cidade e está dentro do circuito das frutas. Então, a partir de 1652, a gente começa a ter documentos testamentários sobre aqui a província. Não era Jarinu ainda, era Campo Largo de Atibaia, no bairro de Caiçara. Então, a partir dos documentos testamentários do bandeirante Antônio Pedroso de Barros, segundo filho do capitão-mor da vila de São Paulo, dos campos de Piratinga, Pedro Vaz de Barros, a gente se depara com o primeiro registro de estabelecimento do colonizador português na região, como eu tinha falado, de terra de Caiçara. Então, em 1786, o alferes Lourenço Franco da Rocha é denominado capitão do bairro de Campo Largo da vila de São João Batista de Atibaia. 1796, sob a administração de Lourenço Franco da Rocha, o bairro de Campo Largo ele registrava oficialmente 496 almas, ou seja, habitantes, distribuídas em 85 fogos, no caso, casas, né? Habitações. O maior fazendeiro era o próprio capitão, tendo 80 alqueires de terra, de feijão, de plantação de feijão, 100 alqueires de plantação de milho e possivelmente alguns mais alqueires de outros produtos agrícolas diversos, né? A partir do ano de 1807, depois de 20 anos residindo no bairro de Campo Largo, a esposa do Lourenço Franco da Rocha, Rita de Castro Moraes, ela pediu, né, para ele desmembrar a parte da propriedade em detrimento da construção da pequena igreja, que hoje é a nossa matriz, Nossa Senhora do Carmo. E no dia 7 de janeiro de 1807, devido à doação das terras, Lourenço Franco da Rocha e sua esposa Rita de Castro Moraes são considerados os fundadores do município de Jarinu por conta da doação de terras da região da nossa igreja matriz. E em 1830, no dia 12 de outubro de 1830, o povoado em torno da igreja de Nossa Senhora do Carmo, que até então contava com 1.398 almas, que no caso são pessoas, e 257 fogos, habitações. Ele é elevado à categoria de capela curada por força do Bispado de São Paulo, sob a administração do primeiro vigário, o capelão curado Estanislau José Soares. A antiga igreja ela construída através das técnicas de taipa, ela começa a ganhar características arquitetônicas do estilo rococó que a gente tem, que é das igrejas paulistas aqui. Então, a partir do ano de 1876, de acordo com o censo que a gente tem da época, a gente tinha 1.532 habitantes no distrito daqui de Jarinu, Campo Largo de Atibaia, sendo deles 158 escravizados. Depois desse período, o número aumentou para 5.080 habitantes e livres e 1.066 escravizados. Então, do ano de 1876 ao ano de 1890, a gente tem a chegada de famílias de vários outros países, né, sendo Espanha, Portugal, porém o predominante aqui de Jarinu são as famílias italianas, que contribuem muito para o desenvolvimento da cidade. A partir dessa época, a gente começou a ter chegada de muitos italianos, de famílias tradicionais aqui da cidade, e
até então, Jarinu, né, depois de várias épocas, de vários encontros, desencontros, a cidade adotou, na linha da educação, o ensino obrigatório do italiano do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, por conta da grande influência da chegada das famílias italianas, e a única cidade do Brasil que tem o ensino obrigatório do italiano nas escolas do ensino fundamental. A partir então do ano de 1890 até o ano de 1948, a gente teve grandes acontecimentos históricos em que a cidade fez parte, né, participou, e um grande desenvolvimento econômico da cidade e um grande crescimento populacional, um crescimento em todos os sentidos que a gente pode perceber. Então, a partir disso, de 1949, a gente já havia feito um pedido antes, né, eles já haviam feito pedido antes de emancipação política, só que foi rejeitado pelo Estado de São Paulo. Porém, a partir desse novo pedido, em 17 de abril de 1949, o município de Jarinu ganha a sua emancipação política administrativa, se desprendendo em definitivo do município de Atibaia, tornando-se assim Jarinu. E Jarinu vem da tradição indígena Tupi, que significa palmeira preta. Então, a partir dessa tradução, o nome foi aceito, foi colocado na cidade de Jarinu, que antigamente era Campo Largo de Atibaia. Então, teve um grande avanço aí histórico, que foi a sua emancipação, se tornando assim município, se desprendendo de Atibaia. Mas a gente tem o contato entre municípios até os dias atuais. A partir dessa data, de 1949 em diante, Jarinu começa a crescer cada vez mais com população, com famílias assim ajudando no desenvolvimento da cidade, as famílias tradicionais orientando o desenvolvimento de Jarinu, vários acontecimentos históricos das próprias famílias tradicionais, e começou a vir de uma época para cá novos povos, novas famílias, assim, que também contribui para o crescimento de Jarinu, tornando-se assim uma cidade maravilhosa para todos os munícipes que vivem aqui. Então, em 1960, a gente tem o agricultor Luiz Pauleto, que foi considerado o maior produtor de uva Niágara Rosada em todo o território do estado de São Paulo. Em 1961, a gente tem o brasão de armas do nosso município, instituído pela lei número 106. 1965, no dia 14 de abril, por meio de outra lei ordinária, a bandeira do município é instituída, né, no mesmo ano do brasão de armas, que ele foi modificado no mesmo ano, pelo heraldista Agrinoé Antônio Peixoto de Faria. 1969, no dia 26 de outubro, morre então o prefeito Edgar Máximo Zamboto. Até então, a rodovia que a gente tem, Edgar Máximo Zamboto, é em homenagem ao nosso ex-prefeito, por conta dele ter conseguido a pavimentação asfáltica de toda a extensão da rodovia. 1884, a partir de 1984, a festa de São João, organizada entre os produtores agrícolas locais, ganha um grande protagonismo e passa a ser conhecida como a Festa do Morango, que foi instituída lá naquela época pelo fazendeiro e produtor rural de morango, Oswaldo Mazieiro, que hoje é continuada a tradição, costume, pelo seu filho Oswaldo Mazieiro. Em 2002, a partir das leis ordinárias, o idioma italiano, como eu havia dito, é introduzido como disciplina do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, em 2006, no dia 18 de setembro de 2006, foi instituído o hino jarinuense, o hino municipal jarinuense, que foi composto pelo maestro Gederson Heleno Machado e Antônio de Léo Sobrinho. Então, a partir dessa data, Jarinu teve oficializado o nosso hino. Então, passando de 2006, 10 anos depois, 2016, então no dia 5 de junho de 2016,
um fenômeno meteorológico destruiu diversas áreas, incluindo o centro da cidade, né, que a CEPAG confirmou esse fenômeno como um tornado seguido de uma microexplosão que teve uma grande quebra assim, na economia de Jarinu, né, até o atual prefeito na época, o Vicente Zaccan, tentou diversas formas e parcerias para tentar reconstruir aqui Jarinu, né, na passada assim, da eleição, a ex-prefeita Eliane Lorenzini também teve uma grande assim, dificuldade na reconstrução da cidade, e desses anos para cá a gente conseguiu deixar tudo em ordem aqui na cidade, reconstruir tudo o que essa microexplosão causou para o nosso município. Meu nome é Vitor Furner Campos, né? Moro na cidade de Jarinu também, e eu vou falar um pouco das curiosidades sobre os povos tradicionais também. Nós não temos muitos registros, como podemos ver, temos alguns retratos feitos, falados, geralmente, porém, geralmente da parte indígena, é mais as famílias tradicionais realmente. E como podemos ver também, aqui, infelizmente não temos fontes primárias da historiografia que comprovem a presença de povos autóctones, ou seja, indígenas, na região. Mas de acordo com a história oral presente entre a população do bairro do Maracanã, os bandeirantes teriam batizado um grupo étnico-cultural indígena juntamente com o nome do Maracanã, devido à grande abundância da ave Primulus maracana na região. Que também, se formos ver, é uma espécie de papagaio conhecido também como maritaca aqui, né? O nome do bairro Maracanã. Atualmente também podemos encontrar vestígios da descendência indígena, porém são poucos, no município de Jarinu, entre algumas famílias que se autodenominam bugres, como as famílias Galdino e Alvarenga. Como qualquer cidade interiorana, temos também o nosso folclore. Os mais conhecidos são a Bruxa do Campo Largo, uma cena que sobrevoava a Praça Máximo Pintor Pellegrino no bairro do Campo Largo durante a meia-noite. Também temos o Lobisomem do Breu, uma criatura humanoide, metade homem e metade lobo, um típico licantropo, e a Cavalgada Fantasma. O suor de uma cavalgada ordinária, mas sem ninguém para realizá-la. A gente tem alguns livros que foram publicados aqui por escritores da cidade mesmo, né? Tem o livro Travessias e Memórias, que é escrito pela dona Lígia Lorenzini, como o Vitor está mostrando aqui. E também tem vários outros autores, né, como o senhor Osmar Lorenzini, que também fez um livro de memórias dele, do que ele viveu aqui em Jarinu. E a gente tem uma extensa assim, gama de obras aqui dos nossos escritores da cidade de Jarinu.